Susana Constante Pereira, pergunto-lhe também se notou esta questão de sobressalto que as famílias sentiram quando perceberam que poderia existir aqui algum programa a cair por terra. Agora essas dúvidas ficam sanadas, parece-lhe que está tudo resolvido. Antes de mais, boa tarde, Beatriz, boa tarde a ambos. Nós, quando vimos a carta que recebemos na segunda-feira passada, tanto da semana passada, quando foi à Assembleia Municipal, ao final do dia, assinalar que nós recebemos a carta às 7 horas e às 8 horas estava a notícia no Jornal de Notícias e, de facto, aquilo que sentimos foi que, em primeira instância, aquilo que estava a ser dito, sendo um alerta legítimo, temos também dito isto, punha as pessoas em sobressalto, criava uma situação de alarme. E acho que também temos que ter noção da conjuntura em que este alarme é lançado. Porque estamos a falar de uma situação de enorme crise habitacional, em que temos inúmeras famílias numa enorme situação de vulnerabilidade e em que, inclusive, têm vindo algumas notícias, reportagens, chamar a atenção para o impacto que isto tem, inclusive, do ponto de vista da saúde mental das pessoas, com algumas pessoas a testemunhar, exatamente, a sua preocupação e, enfim, quase uma sensação de que a situação se extremaria, enfim, não fossem outros valores como a própria família. Enfim, portanto, há aqui uma situação de enorme sensibilidade e o que nos pareceu foi que o tom escolhido não foi o mais adequado, não foi o mais responsável até, mesmo porque... O processo poderia e deveria ter sido gerido de outra maneira? Nós entendemos que sim. Aliás, aquilo que hoje podemos perceber, e, aliás, nos dias a seguir, portanto, 24 a 48 horas depois, já havia sinais de que a situação se ia resolver e, inclusive, uma das coisas que era dita na carta, que esta questão ia ter efeitos imediatos, rapidamente também se contradisse, porque, afinal, é só em junho que a medida entra em vigor, para não falar de que é um decreto-lei, portanto, não carece de aprovação na Assembleia da República, mas a questão da Presidência da República também tem aqui um papel, tanto quanto posso perceber, mas de qualquer das formas estamos a falar de uma medida que tem efeitos a junho, tem efeitos de facto retroativos, isto é um problema, mas se a mensagem tivesse sido há aqui um problema, o Governo não ouviu os municípios, o Bloco de Esquerda acompanha a crítica à forma precipitada como este Mais Habitação foi apresentado, como toda esta discussão pública foi feita. Como dizia o Sr. Presidente. Sem dúvida, atabalhoada e inclusive vazia do ponto de vista da sua eficácia, temo-lo dito. Mas o que dizia era alertar para, veja-se a situação, a incongruência que se criou, mas não nos preocupemos porque vamos encontrar uma solução. Aliás, o espírito da lei, o espírito da medida é de ir ao encontro das necessidades das pessoas. Não há, no nosso entender, razão para entender que não vai ser resolvido, que não há o interesse do Governo, do Ministério, de resolver esta situação, tanto é que a resolução veio rapidamente, não é? E, portanto, eu acho que, numa situação de enorme sensibilidade, poupávamos uns dias de saúde mental e paz e descanso às pessoas, se a mensagem tivesse sido passada de outra maneira, que não foi e que, pronto, no nosso entender, é mais um sinal desta dança, deste jogo de forças entre o município do Porto e o Governo, não retirando que efetivamente o Governo tinha que ter feito as coisas de maneira diferente, mas não é instrumentalizando a vulnerabilidade, a enorme vulnerabilidade das pessoas que se fazem estes alertas, diria. E essa inquietude, do seu ponto de vista, fica sanada agora, Susana, com estas alterações? Parece-lhe que foi o melhor a fazer neste momento e o adequado para todas estas famílias? Eu acho que o Governo está a cumprir o papel que é dizer sim, senhor, vamos fazer uma alteração legislativa. Portanto, isto foi aquilo que ficámos para ouvir as autarquias a saber. Agora? Para ouvir as autarquias, já não estamos a ouvi-las, estamos simplesmente a reagir, não é? E esta crítica é legítima. Da parte do município, está a ser feito aquilo que o município, que, inclusive o Presidente da Câmara, Rui Moreira, dizia na carta, que é faremos tudo para que as pessoas não saiam prejudicadas. Portanto, entendemos que a solução vai aparecer. Agora, preocupa-nos, por exemplo, e temos isto como questão, é uma questão que colocamos, este problema que foi apresentado, quer esta manhã, quer agora pelo Sr. Vereador, das famílias que têm, em que o concurso está a decorrer, não é? E que, portanto, que vai atrasar o resultado deste concurso. E a questão que colocamos é até que ponto
tal como para as famílias que já têm a medida aplicada, a ser implementada, não era possível que o concurso avançasse de qualquer das formas, porque, como digo, há o sinal do Ministério, há esta resolução do regulamento a ser tratada e há este espírito da medida. Portanto, a medida pretende dar resposta a uma situação de emergência. Não vamos achar que um programa que responde melhor vai sair prejudicado. Portanto, o espírito da medida não nos dá sinais nenhuns de que assim é. Portanto, até que ponto é que não é possível que estas famílias não tenham que esperar mais tempo por um erro do Governo? Estamos de acordo, não é?